Oi, minha gente, muito boa tarde. Como é bom estar aqui com vocês nesse domingo. E aí, vocês estão bem? Espero que sim, hein? Bora falar de boas notícias? Então pode vir aí com a gente porque estamos iniciando mais uma edição imperdível do Ressoar, que mais uma vez está cheio de coisas boas. Então não saia da frente aí da telinha, combinado? No programa de hoje, vamos contar a história de como nasceu o Instituto Roldão. A parceria entre os professores e o empresário Ricardo Roldão deu tão certo que, a partir do esporte, a instituição foi ampliada para curso profissionalizante, oferecido para mais de 200 jovens da Zona Norte de São Paulo. E tem muito mais. O Conexão Social recebe Sandro Augusto, fundador do Grupo Brasil que dá certo, uma plataforma que conecta empreendedores de diferentes áreas e que promove a importância do empreendedorismo. E no Ressoar Vida e Saúde, o psiquiatra Dr. Pablo Vinícius vai falar sobre a insônia. O programa Ressoar já começou. Quer receber boas notícias? Então pode ficar aqui com a gente, hein? E bora lá! A fusão de dois projetos sociais no segmento esportivo fez nascer na Zona Norte de São Paulo o Instituto Roldão. Lá, cerca de 200 jovens em vulnerabilidade social têm a possibilidade de aprender e desenvolver o físico e a mente, participando ativamente com a prática do esporte na modalidade do judô, tendo aulas de informática e de cabeleireiro e até reforço escolar, hein? Você vai assistir agora mais um exemplo que vem com o objetivo de te fazer parar e refletir sobre a importância da participação cidadã no desenvolvimento da sociedade. Confira agora na reportagem. Tudo no mundo tem um começo. Um grande amigo, meu primo Fernando, dava essa aula de judô com alguns voluntários dentro da garagem de um abrigo. Esse abrigo estava ficando muito pequeno porque o número de crianças era muito grande. E aí eles conseguiram uma quadra de esporte de uma das escolas aqui próximas, mas também não tinha muita estrutura, eles tinham que montar tatame, desmontar tatame, e na verdade essa escola pública também já passava a não dar condições para atendê-los, por uma questão de montar tatame, era um tatame meio de uma maneira improvisada. E pelo caminho, a aliança de dois projetos sociais que incentivam práticas esportivas foi a base para que então nascesse o Instituto Roldão. Nós começamos dentro da garagem de abrigo, dando aula de judô para as crianças. E lá nós ficamos por 10 anos. Em um determinado momento, a família Roldão nos ofereceu esse espaço que nós estamos aqui hoje para poder vir das aulas de judô. Isso foi muito importante para nós, porque já não comportava mais dentro da garagem as crianças da casa e também as crianças da comunidade que estavam treinando com a gente. Unindo a força de vontade dos professores e as lembranças de uma infância difícil do empresário, resultou no fortalecimento dos laços entre os pares. Nós temos uma distribuição de frutas aqui diariamente, onde uma loja nossa mais próxima aqui, todo dia que tem treino aqui, a gente cede fruta para as crianças. E essa história para mim é muito marcante, que acho que isso também que faz parte um pouco do que eu passei quando eu tinha 9, 10 anos de idade, quando meu pai ficou doente, onde a minha mãe reuniu os 4 filhos na cozinha, e o meu irmão, o Eduardo, o segundo, ele abriu a porta da geladeira, perguntou para minha mãe, não tem nenhuma frutinha para comer, e naquele momento minha mãe começou a chorar copiosamente. Aquilo me marcou muito. Então, o fato de dar a fruta aqui no Instituto, para mim também tem uma simbologia muito forte, de que essas crianças também tenham, pelo menos quando venham treinar aqui ou estão participando dos cursos do Instituto, que elas tenham sempre uma boa alimentação aqui no Instituto e que tenha essa frutinha para eles comerem. De forma sutil, a vida une pessoas para o crescimento de todos. Eu sempre tive um desejo de criar um instituto para o Roldão, mas na verdade a gente não tinha um propósito para isso. Eu resolvi fazer o instituto nesse imóvel aqui, que na verdade é o primeiro imóvel do Roldão Atacadista. Aqui foi a nossa primeira loja, a nossa primeira distribuição no começo dos anos 90. E eu resolvi fazer aqui um instituto para poder também homenagear não só a companhia a ter um instituto, mas também a levar aí o nome da família, fazendo um bem no terceiro setor. O que antes era desenvolvido em um espaço pequeno, dentro da garagem de um abrigo, ganhou ainda mais força ao cruzarem o caminho com Ricardo Roldão.
Eu acho que tem uma importância muito grande porque eu também vim de uma origem muito simples e muito pobre. E na minha vida eu sempre encontrei pessoas que me deram oportunidade para o meu crescimento pessoal, né? Então quando eu vejo a minha história, eu com 9, 10 anos, onde meu pai ficou doente, onde a gente não tinha praticamente o que comer em casa, eu tive apoio de 2 tios, eu tive apoio de amigos do meu pai na feira. Então sempre eu, como uma criança de 10 anos, eu fui suportada por uma série de adultos que fizeram parte da minha vida e me ajudaram nesse crescimento. Eu também tenho um tio que me ajudou muito na época de eu fazer cursinho, de eu poder ter feito universidade, de eu ter estudado. Então a importância disso para mim, que eu quero dar essa mesma oportunidade para essas crianças que estão aqui no nosso instituto e ser o apoio delas, assim como os nossos voluntários, assim como o Diogo, o Fernando, que trabalha aqui intensamente, a dar essa oportunidade também para essas crianças. Pessoas que fazem a diferença em sua comunidade e ao seu redor, a partir do sentimento das experiências vividas e o reconhecimento da mão estendida, que um dia fortaleceu o caminho, fez nascer a vontade de revolucionar outras vidas. Uma coisa que é muito bacana dentro do nosso projeto, que a gente costuma falar, que é a corrente do bem. Então nós temos diversas pessoas que nos auxiliam e que nos ajudam para que a gente possa seguir com os nossos projetos. É um grupo de voluntários que sempre nos auxiliam. A gente teve, por exemplo, com o Corpo de Bombeiro, primeiros socorros e também uma oficina de incêndio. Nós tivemos o pessoal do laboratório de medicina da Uninove junto com a gente para poder fazer toda a triagem das crianças, hemograma, todo o acompanhamento para eles estarem aptos para a atividade. Temos o Messias fazendo curso de cabeleireiro para as crianças. Ele já cortava as crianças desde a época da garagem do abrigo. E aí, hoje em dia, a gente faz o curso profissionalizante para as crianças. Então, eles aprendem e eles mesmos fazem os cortes das crianças. Nós temos salas de informática aqui que foram muito importantes para as crianças, principalmente nesse período de pandemia. Alguns não tinham internet ou então não tinham celular, computador para poder fazer as aulas, então eles vinham para cá para poder fazer. E para começar a modificar a sociedade, não precisa de grandes passos. Basta apenas que haja amor ao próximo e vontade de ajudar. Originalmente, quando era no abrigo, era somente treinamento de judô, mas nós quisemos expandir um pouco isso, né? Então hoje o nosso instituto, além do judô, nós temos cursos de informática, nós temos o reforço escolar através do Instituto Alicerce, que tem uma sede dentro do nosso instituto também, que está ajudando muito as crianças. Nós temos cursos para cabeleireiro. No Instituto Roldão, o judô foi o pontapé inicial para o nascimento de um projeto idealizado e realizado com empenho e amor. Mas a entidade vai além e desenvolve o trabalho abrindo os horizontes dos alunos com o reforço escolar e na profissionalização dos jovens com a especialização em informática e cabeleireiro. Tem sido uma experiência legal, eles me acolheram bem, estou gostando. E tô ajudando as crianças que vêm aí. Apareceu essa porta para mim, aí eu resolvi entrar para ver. E pretendo seguir até profissional. Os alunos treinam, aprendem, praticam e se profissionalizam. Eu comecei quando eu era dentro de uma garagem, lá no abrigo. Um amigo meu me apresentou, aí eu quis fazer uma aula para ver se eu gostava, e eu comecei a gostar bastante. Até que eu tô continuando até hoje, já faz 5 anos, se eu não me engano. Eu frequento até hoje, né? Porque eu gosto muito, eu acho muito legal vir pra cá, distrair um pouquinho a mente, porque ficar trancado em casa é muito chato. É muito gratificante, né? Porque isso me ajudou bastante e arrumou minha rotina, porque eu costumava acordar muito tarde, eu comecei a acordar bem cedo. E isso me ajuda de uma maneira que lá na frente pode me ajudar bastante, né? Estes exemplos dignos de reconhecimento cruzaram caminhos, participam da formação natural da pessoa e desenvolve algo de importante para a sociedade, a corrente do bem. Na verdade, o projeto é uma coisa que a gente sempre fala, assim, que faz muito mais bem para nós, até mesmo, do que para as crianças. Vir para cá é uma alegria, assim, o teu dia às vezes não pode estar o melhor, mas quando a gente chega aqui, acaba se transformando totalmente, assim. A alegria deles, o sorriso, a gente vê a vontade deles virem para cá, até mesmo às vezes as aulas começam no final do dia de judô, mas assim, no meio da tarde eles já estão aqui porque eles querem ficar aqui, é um lugar que eles amam ficar e isso faz com que a energia desse lugar fique muito melhor.
O Instituto, assim, é um lugar que traz muito prazer para nós. A gente fica muito feliz quando a gente vê a vida das crianças sendo transformadas, dando mais esperança. A principal mensagem que a gente quer passar para as nossas crianças é que essa corrente do bem, ela sempre continue. Da mesma forma como eles estão cortando o cabelo das crianças, eles estão nos auxiliando para poder zerar a fila de espera. Então está tendo uma turma nova de quarta-feira, onde só está sendo possível a gente iniciar porque os adolescentes estão nos ajudando, estão nos auxiliando, tanto dando as aulas de judô, quanto fazendo a manutenção do prédio. Todas as crianças que fazem parte sempre nos auxiliam, sempre nos ajudam, e o que a gente quer passar é isso, um ajudando o outro, e juntos somos mais fortes. Com o crescimento do Instituto, os idealizadores conseguem atender outras instituições e difundem o projeto para que mais jovens possam ser beneficiados. Nós tínhamos 15 crianças na casa e também nós tínhamos mais 15 crianças da comunidade que iam para lá. Hoje nós atendemos 4 abrigos e também mais as crianças da região, da comunidade. Hoje nós atendemos 200 crianças. E assim que passar a última liberação da pandemia, a gente vai com certeza ampliar esse número. Na grande maioria, a simplicidade dos detalhes faz transformações inexplicáveis para os seres humanos. O mestre de judô, professor Messias, que também é cabeleireiro, passou a doar ainda mais os seus conhecimentos. Foi uma ideia que nós tivemos, eu junto com o Sensei Diogo, porque a gente já cortava o cabelo das crianças do abrigo, né? Então já fazia até lá no meu salão mesmo. E aí eu tive uma ideia de fazer esse salão aí e fazer o curso para eles voluntariamente. Nós começamos dentro da garagem de um abrigo. Então nós dávamos aula lá voluntário de judô, e esse projeto foi tomando corpo, né? A gente foi cada vez mais atendendo crianças da rua, crianças da comunidade que estavam ali por perto. Melhorar a vida das crianças e jovens vulneráveis é a participação cidadã para o desenvolvimento de qualquer país. A gente sempre oferece a oportunidade, eles têm que aprender a aproveitar as oportunidades, né? Porque a vida não é fácil para ninguém. E sim, a gente aqui estende e dá todo o suporte para eles aproveitarem essa oportunidade. É gratificante, eu gosto. Eu gosto de ajudar os meninos, é legal. A gente ensina direitinho, sai com diploma, eu assino o diploma deles. Vai ser meus concorrentes, mas porém o sol vai brilhar para todo mundo, né? Brilha para mim, brilha para eles também, mas é gratificante, eu gosto. E a meta para quem tem conhecimento e quer exercer a prática educacional sempre será ensinar mais. Já tem mais 2 agora que está entrando agora no curso. Esses 2 estão formando agora em novembro e já estão formados. Já vão ver se já põem no mercado de trabalho. Estão fazendo direitinho, eu fico em cima, né, para ver se não tem erro. Às vezes dá uma errada, mas eles já estão fazendo direitinho já. As iniciativas populares, seja na área da educação, de saúde, de meio ambiente, de segurança, devem sempre ser valorizadas. E estes exemplos precisam ser difundidos para que mais pessoas possam se engajar também. Nosso grande sonho aqui no Instituto, na verdade, é que a gente consiga realmente encaminhar essas crianças para serem pessoas que façam parte da sociedade, que não fiquem à beira da sociedade. Eu brinco muito com o Fernando e com o Diogo que eu ainda acredito que a gente vai fazer aqui grandes cabeleireiros, grandes empreendedores e quem sabe até um campeão olímpico no judô. Isso a gente fecharia realmente com chave de ouro esse processo tão lindo que é o Instituto Roldão. Como é bom, né, ver que existe tanta gente que se mobiliza em prol de ajudar o próximo, de passar tudo o que sabe para fortalecer o destino de quem precisa. Legal isso, né? O trabalho dos institutos tem sido assim de extrema importância para a sociedade como um todo. Parabéns aí a todos os envolvidos. O Ressoar vai para um rápido intervalo, mas fica aqui com a gente, hein? Porque na volta tem mais uma edição do Conexão Social. A gente volta já já. Na última semana, o canal do Instituto Ressoar no YouTube ultrapassou a marca dos 50 mil inscritos. Com mais de 3 milhões de visualizações, a plataforma reúne todo o conteúdo exibido no seu programa de boas notícias. Além disso, também é possível acessar e rever todas as ações e eventos promovidos pelo Instituto Ressoar.
Para ficar por dentro de tudo o que acontece no terceiro setor e das ações que contribuem para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva, basta digitar na barra de pesquisa Instituto Ressoar, clicar em inscrever-se e pronto. Ah, e não esqueça de ativar as notificações, hein? Instituto Ressoar, transformando vidas para uma sociedade mais justa. E vem aí mais um Conexão Social. A presidente do Instituto Ressoar, Eunice Silva, recebe hoje Sandro Augusto, fundador da plataforma que conecta empreendedores de diferentes áreas, o Grupo Brasil que dá certo. Muito boa tarde, Renata, e a todos que estão ligados no nosso programa de Boas Notícias. Hoje o Conexão Social recebe um convidado muito importante do setor empresarial. Ele é CEO e fundador do Grupo Brasil que dá certo. Eu tenho o prazer de receber em nossos estúdios Sandro Augusto. Seja muito bem-vindo, Sandro. Que honra te receber. A honra é minha, eu quem agradeço, Eunice, Renata, boa tarde, todos os telespectadores do programa que eu, além de tudo, acompanho há muito tempo. E para mim é uma honra particular participar de um programa que está há 16 anos no ar e um programa que é uma verdadeira revista de notícias positivas. Sim, a gente também fica muito feliz porque tem muita sinergia o nosso trabalho, né, Sandro? São complementares. Mas antes de você falar do Brasil que dá certo, queria que você se apresentasse para as pessoas de casa, conhecer um pouquinho da sua história. Quem é o Sandro Augusto? Ela está muito ligada ao próprio projeto que a gente já há 2 décadas faz com bastante amor, antes de mais nada. Mas por ofício, nós temos a produtora audiovisual que hoje ela já tem a sua vida própria, produz internamente muito conteúdo para o próprio Brasil que dá certo. Como eu falava para você do programa também, a gente vem em temporadas e provavelmente no primeiro trimestre do ano que vem nós devemos ir com mais uma temporada do programa Brasil que dá certo, que para mim particularmente é um aprendizado. Então, como apresentador e aluno, é sempre um prazer poder fazer as temporadas do programa Brasil que dá certo. E outra situação não menos importante são os eventos. Em 2019, por exemplo, nós fizemos 36 eventos próprios, sendo 2 temáticos empresariais e um que me dá bastante alegria, que é um sempre destinado a causas sociais. É por isso que nasceu daí, com esse tripé de atividades, o Brasil que dá certo. Sim, e eu queria que você falasse, Sandro, porque o Grupo Brasil que dá certo é um grupo que eu sei hoje que tem um impacto muito grande na nossa sociedade, porque vocês levam, além de você ter lá mais de 2.200 empresários, empreendedores, vocês levam conhecimento, vocês levam, de certa forma, para as pessoas conhecimento do que está acontecendo no mundo, inclusive, e inspira muita gente, né? E eu queria que você falasse como é que nasceu a ideia do Brasil que dá certo e o que ele faz. O nascedouro do Brasil que dá certo veio por conta da evolução do tripé que eu te falei, da produtora, do programa e dos eventos. Então nós já nos reuníamos empresarialmente para gerar networking, gerar negócios, fazer a economia andar e de alguma maneira achar algum tipo de vocação, um propósito para um grupo tão grande. E lá atrás começou com a reunião de amigos. A gente se reunia de uma maneira muito informal. Hoje, o Brasil que dá certo, você tem razão, são 2.500 integrantes em 48 setores diferentes. A gente é responsável, sem dúvida e sem exagero, com toda a simplicidade, por parte do PIB brasileiro e é um grupo 100% empresarial, 100% empreendedor corporativo. Mas faltava um viés ou um propósito na época. E aí, motivado por esses próprios amigos, empreendedores, presidentes de grandes companhias, e usando a própria expressão Brasil que dá certo, Brasil que dá certo. Isso já é um Brasil que dá certo há muito tempo. Vamos deixar isso institucional. Foi aí que nasceu a ideia do grupo. Por isso que nós nascemos numa reunião de amigos e transformou isso num projeto muito saudável. Muito grande também. Inclusive, quando você fala em multissetor, você está falando aí de alguns segmentos, né? Sim. Queria que você falasse. Eu sei que você tem o grupo de mulheres, né? Tem também o social, que eu acho que você pode falar um pouquinho de cada um. Sim, nós temos alguns grupos, na verdade, são 48 segmentos, mas que estão divididos em 12 ou 13 grandes grupos. Tem alguns grupos que eu, particularmente, tenho
um carinho muito grande, que é o Brasil que dá certo Mulher. Só neste grupo são 250 empresárias que nos acompanham desde o começo, desde o início, desde o nascedouro do Brasil que dá certo. Aliás, nós estamos indo para a 7ª edição do Brasil que dá certo, já fizemos 6, e é isso, um grupo grande que se encontra durante o ano para gerar experiências, o empreendedorismo e notícias positivas, mais do que tudo, gerar notícias positivas e realizações. Tem um grupo que é um grupo também recém-criado, há 2 anos e meio aproximadamente, que é o Brasil que dá certo Jovem. Era uma necessidade dos grandes executivos, dos empresários desse país, que tinham uma dificuldade em passar o bastão para o seu sucessor, para o seu CEO ou para o seu próprio filho. Então, motivado por eles, nós criamos o Brasil que dá certo Jovem. Agora, seguramente, um dos que eu tenho mais prazer em cuidar, em gerir, é o Brasil que dá certo Social. Nós temos aproximadamente 50 entre institutos, ONGs, hospitais, o terceiro setor, 50 entidades. Olha só. São os grupos que eu tenho muito carinho e por atividade, sem dúvida nenhuma, assinatura corporativa disso, nós temos um grupo que é o Brasil que dá certo CEOs, que fizemos, inclusive, pela primeira vez no ano, um evento dedicado para eles. Que bacana. E eu vi, inclusive durante a pandemia, você se movimentando ali, que eu também faço parte desse grupo, né, do social, e eu vi a movimentação que foi feita, sua inclusive, o engajamento que você teve com as ONGs, com presidentes de instituição, para interagir, para que essas pessoas uma ajudasse a outra, né? Eu queria te parabenizar por isso, Sandro. Obrigado. Foi muito bacana. Eu tenho certeza que as pessoas tiveram muito benefício com isso, e daí a importância tão grande, né, desse carinho que você tem de juntar essas pessoas num só lugar, para que você, cada um ali interage, trazendo sua necessidade, também solução, né? E você foi ali o condutor disso muito bem. A arte de liderar não é tão simples, porque você precisa carregá-la com humildade e com simplicidade. E quando você lidera algo, ou quando você faz gestão em algo, ainda mais um grupo como esse, esperam muito de você. E a gente é ser humano, a gente sente do mesmo jeito. Então, essa situação que nós todos vivemos e estamos ainda enfrentando, mas já estamos saindo, acredito muito nisso, ela fez com que a gente tivesse que olhar para dentro. E quando você olha para dentro e olha ao redor, muita gente também está olhando para você e que precisa de uma palavra de esperança, uma palavra amiga, a gente precisa se redobrar na vontade, no espírito empreendedor e principalmente agarrar de verdade a questão solidária, dar as mãos, porque o empreendedor, independentemente do seu tamanho ou do seu segmento, é um ser humano e esperam da gente palavras de esperança. Então, te agradeço. Não é simples, mas também se fosse simples não tinha muita graça. Então, sim. Foi muito bom. Eu acho que ali foi cumprida a missão, o propósito, né, de por que criar um grupo e por que ter pessoas ali da forma que você conduz tão bem, viu? Obrigado. Eu queria que você falasse, Sandro, na sua trajetória, você conhece tantos empreendedores e como você falou, eu acredito que praticamente ali você está com mais de 70% do PIB brasileiro, né? São pessoas muito importantes, algumas delas eu já tive o prazer de receber aqui no programa, outras ainda não. E o que você aprendeu com todas essas pessoas, a essência do que é gerar riqueza, do que é transformar a vida das pessoas, com todo esse conhecimento que essas pessoas têm de empreender? Aliás, muito boa a sua pergunta e ela foi uma virada de chaves, essa essência foi uma virada de chaves na história do Brasil que dá certo. Nós já éramos um grupo empresarial, multissetor, que gerava relacionamento, gerava negócios, faziam eventos e tudo que estava já no seu DNA. Mas nós precisávamos de um propósito, como eu disse, precisávamos de alguma maneira criar um valor que eu mesmo entendesse que fosse a assinatura do Brasil que dá certo. Então, 2 coisas me motivaram bastante a isso. A primeira delas é que quando eu fazia, e não eram poucas reuniões com presidentes de empresas, eu nunca consegui deixar de olhar o ser humano. Então, o que a gente entendeu é que a gente estava diante de um projeto que pudesse humanizar as relações corporativas. E isso não foi criado por mim, isso foi dito por uma série de amigos que com essa liberdade e proximidade me ensinavam. Sandro, Brasil que dá certo é, antes de mais nada, um projeto que humaniza. E a cereja desse bolo, um divisor realmente de águas, foi quando eu recebi, há anos atrás, um convite do GRAAC para que nós fizéssemos um evento beneficente para um projeto de expansão deles de 2 anos e eu sequer tinha pensado em fazer com um grupo empresarial algum projeto social. Mas aí nós fizemos um grande evento
não só no volume de pessoas, mas no resultado, que foi um resultado incrível. Isso nos motivou a olhar para o setor, terceiro setor, para o social, e eu pude notar que antes de um presidente de empresa, ele também é um presidente ou motiva, ou empolga, ou apoia algum instituto. E antes disso, ele é um ser humano. Então, o nascimento real do Brasil que dá certo foi quando a gente começou a humanizar todo o projeto. Que bacana. Sandro, agora você tem uma outra característica que eu acho que já falaram isso para você, eu acho que até eu já falei, mas eu queria validar isso aqui novamente. Você tem uma coisa que é sua, e isso é um talento muito grande, uma coisa maravilhosa que é conectar pessoas. Você sabe que um dos princípios mais importantes que a gente tem na história é o que a gente hoje chama do networking, né? Essa coisa que você tem de aproximar as pessoas e de fazer com que as pessoas se encontram no lugar certo, na hora certa, isso transforma vidas. E isso é um dom. Eu queria que você compartilhasse com as pessoas de casa, porque eu sei que ainda tem muitas pessoas que têm dificuldade de fazer isso. E eu vou aqui te dizer que eu até era uma pessoa assim, que às vezes você passa até por alguém que não é tão simpático, por ser tímido, por não saber se expressar, não saber se comunicar. E o segredo está nessa coisa que você faz, de aproximar pessoas, de fazer com que as pessoas mostrem o melhor delas, a melhor versão delas, né? Queria que você falasse o segredo para a gente poder conectar pessoas e fazer network. Você fala em dom e eu acredito que ele se expressa no ato de servir. É o sacerdócio de servir. E é muito comum hoje em dia nós usarmos ou encontrarmos a expressão pontes, um grande fazedor de pontes ou fazem muitas pontes. Mas se nós não pegarmos pela mão de um lado da ponte, e atravessar a ponte e depois voltar e pegar outro, nós ficamos com uma grande obra sem eficiência. O mundo competitivo, o mundo empreendedor, Eunice, o mundo empresarial especialmente, ele é muito competitivo e ele enrijece muito. Ele deixa as pessoas um pouco mais duras, mais bloqueadas, com verdadeiras armaduras, e que até é compreensivo. Mas quando você toca o coração das pessoas, você acessa o coração das pessoas, que acho que é um dos segredos do nosso projeto, fica um pouco mais simples, um pouco mais fácil. Seguramente, você tem razão, um pouco da característica que nós temos, é um pouco da característica que vem muito até da própria criação, da educação que nós tivemos. Mas é um prazer de servir. O ato de doar e servir, ele não só te dá prazer, mas ele inteligentemente funciona, porque você acaba quebrando algumas armaduras e fazendo que todos consigam se conectar, mas com verdade, com essência. Repito, toda vez que você está falando com alguém, seja um multiempreendedor, e o empreendedor, ele pode ser pessoa jurídica ou pode ser pessoa física. O ato de empreender, às vezes, já está na pessoa e ela ainda não percebeu que é uma empreendedora e, inclusive, a gente ouve ainda muito essa expressão, que um dia eu queria ser um empreendedor, eu quero ser um empreendedor. Eu acredito muito que todos são. Precisa despertar as chaves e precisa fazer alguns gestos de exemplos para que essas pessoas movidas da esperança e principalmente exatamente o que fazer, saber como fazer, para se tornar um empreendedor independente do ramo. Sim, o que eu acho assim, super interessante a forma que você faz, falando da aproximação, do networking, que você faz gerar, assim, criar bastante interesse, sem ser aquela coisa do interessado, que tem uma diferença grande, né, Sandro? Muita. Então você tem uma facilidade muito grande de fazer as pessoas se aproximarem. E isso é muito bacana. Isso foi uma característica também, Eunice, do início do Brasil que dá certo, porque, como eu disse, o mundo corporativo, o mundo empresarial, ele é muito competitivo. E o nosso maior desafio, talvez uma das grandes riquezas que nós temos, é o tempo. Como gerir o tempo. E é um desafio ao mesmo tempo, gestão do tempo. E quando você encontra alguém que está com o seu tempo todo comprometido, você tem que falar em pautas. Olha, a pauta é essa, o motivo da reunião é este. E eu, desde o princípio, desde o começo, isso já praticamente 2 décadas, sempre fui motivado a começar as minhas pautas pelo ser humano. Pode parecer muito filosófico, mas é muito eficiente. E aí, ao invés de você fazer apenas uma reunião de negócios, você faz uma reunião de amigos. Acho que isso pode ser aplicado em todos os níveis, em todos os sentidos, e isso cabe a todas as pessoas que estão nos assistindo agora.
Sim, porque as pessoas, elas querem que você tenha interesse nelas. E depois vai acontecer outras conexões, mas primeiro mostrar interesse pela pessoa, Sem né, dúvida, Sandro? sem dúvida. Valorizar o ser humano, a história, né? Que é necessário, é fundamental. Sim. Por falar em valorizar o ser humano e a história, queria que você valorizasse e falasse aqui de alguns empreendedores que na sua jornada te ensinaram. O que você aprendeu com eles quando a gente fala de empreender? Quando a gente fala de empreendedorismo, tem dois aspectos. Tem o abrangente da expressão e tem o pessoal. O abrangente é que todo brasileiro, todo cidadão do mundo é um empreendedor. O que falta, na grande maioria das vezes, é oportunidade para essa pessoa poder mostrar o seu talento, ainda mais no Brasil, que o brasileiro ele é autodidata, o brasileiro é criativo por natureza, o brasileiro, aliás, especialmente o povo brasileiro, é empreendedor como ninguém no mundo, eu acredito. Então, eu acho que a motivação do empreendedorismo vem daí. É você mostrar que as pessoas já estão na vida lidando com suas atividades, passem, antes de mais nada, de gostar, passem a se apaixonar pelo que fazem. Muitos dizem, olha, por favor, a primeira regra do empreendedorismo é você ter paixão pelo que você faz. Muita gente que nos assiste diz assim, olha, eu até tenho paixão, até gosto do que eu faço, mas se eu pudesse escolher, eu não fazia isso. Eu faço por necessidade. Então, eu acho que tem que aprender a gostar do que faz de acordo com a própria necessidade. Isso de uma maneira ampla. Essa é uma das lições que nós aprendemos com esses grandes líderes multissetoriais. Segundo ponto, ter bons ouvidos. Você precisa ouvir. É muito importante, em todos os níveis, você ouvir o seu interlocutor. Normalmente, quando você não tem tempo, ou está com tempo otimizado, ou está diante de uma pessoa tão importante, em todas as esferas, você quer ganhar o tempo, você quer sair na frente. Pare, respire, ouça, que as coisas nascem e fluem naturalmente. Isso é uma visão ampla do empreendedorismo. Agora, particularmente, eu sou uma pessoa extremamente grata, porque eu tenho o privilégio de poder ter todos esses canais, todos esses contatos, seja na rede social, seja na televisão, seja pessoalmente, mas com professores. Toda vez que nós nos encontramos, é uma história nova, um aprendizado novo. Muito também se diz quais são os segredos do sucesso, quais são as formas do sucesso. Todos os dias, sem nenhum exagero, são dias novos. E todos os dias, se você respirar um pouco e prestar atenção em quem seja o seu interlocutor, você passa a ficar mais rico no sentido da palavra. Então, particularmente, eu acho que a chave está no ser humano. Ser humano, eu sou fascinado pelo ser humano e o ser humano tem muito a ensinar. Sim. Agora, Sandro, eu sei que é difícil dizer, né? Com tantos mestres que você tem ali no seu network, são muitas pessoas, a gente está falando aqui de mais de 2.500 empreendedores, fora as outras pessoas que também você tem na sua rede. Tem alguém assim que você podia falar, eu me inspiro nessa pessoa, para mim é alguém que eu... Sabe aquela pessoa que quando a gente é pequena, a gente fala, quando eu crescer eu quero ser que nem você? Olha, eu gostaria de responder mais facilmente essa pergunta, porque ela é importante, mas eu não consigo responder de outra maneira, a não ser dizendo que todos eles são fundamentalmente importantes, com características diferentes. Quando eu fiz o último encontro pessoal do Brasil que dá certo, nós nos reunimos com 300 empresários. E aí chamei alguns amigos para dar algumas palavras. Eram completamente diferentes na característica. Um mais arrojado, um mais tímido, um mais empreendedor, outro mais falante. Mas eu pude notar que todos têm uma característica especial. Então eu não queria cometer a indelicadeza de sugerir alguns nomes aqui e deixar alguns outros. Eu imagino. São muitos e todos de verdade são importantes. Eu imagino. Agora, eu queria, Sandro, que você falasse com as pessoas de casa que têm sonho de empreender. Porque você carrega aí essa enciclopédia, como a gente falou, você tem muito conhecimento. E eu sei que tem muita gente nesse momento querendo colocar em prática esse sonho antigo, às vezes porque realmente está desempregado e precisa, e às vezes não. Como você falou, empreendedor não é só CNPJ, né? Mas assim, dá um conselho para quem está querendo empreender. Eu posso dizer que nós, em meio à pandemia, Eunice, nós tivemos uma nova geração de empreendedores. Aqueles que, não porque queriam, por necessidade, tiveram que, de alguma maneira, fazer o bonde andar, fazer o trem seguir, a fazer a sua caminhada continuar. E com isso nasceu, basta ver, uma série de novos empreendedores, ou de novos micronegócios, ou daqueles que precisam fazer a sua lição de casa de manhã para poder chegar com o seu alimento em casa à noite. Então, o que a gente pode dizer
é que não deixe de acreditar, continue tendo, obviamente, as regras básicas do empreendedorismo, que é foco, disciplina, perseverança, resiliência. Tudo isso é fundamental para que o bom empreendedor tenha sucesso. Mas, tão importante quanto isso, é você ter paixão, você ter amor, o ato de ouvir, o ato de servir, porque milhares, milhões de brasileiros que nos assistem agora estão sentindo isso que nós estamos falando. O brasileiro é um povo bom, o brasileiro, por essência, é bom. Então, às vezes, ele precisa de um pouco de inspiração ou palavras de esperança. E isso não vai apenas se ouvir de um empresário, um presidente de uma empresa. Você tem que ter as mãos e os ouvidos bons, as mãos abertas para poder dar uma palavra amiga. Então, acho que uma das coisas que é importante a gente reforçar nesse programa de hoje, a quem eu agradeço mais uma vez o convite, é não perder a esperança. O Brasil é bom e as perspectivas para médio prazo é um canteiro de coisas boas para o mundo. Então, acredite, continue investindo, se não for o financeiro que não há condição, a sua esperança, a sua vontade, a levantar cedo, dormir à noite sempre agradecendo, e isso não tem erro. Sim. Agora, Sandro, uma pergunta que eu quero te fazer, uma pergunta muito importante, viu? Se prepara. O que é um Brasil que dá certo para você? Brasil que dá certo, Eunice, é aquele Brasil em que faz com que as pessoas se sintam valorizadas. Brasil que dá certo não é um CNPJ ou uma pessoa física. O Brasil que dá certo é um país que já dá certo há muito tempo. São os empreendedores, são as pessoas que fazem o seu dia a dia mais feliz. Brasil que dá certo é a essência humana. Brasil que dá certo é a arte de se relacionar. Eu sempre acreditei que isso vem dos nossos ensinamentos, especialmente da nossa origem, de que a simplicidade, ela rompe fronteiras. Então, o Brasil que dá certo, ele é movido por pessoas de bem, pessoas com bons ouvidos, mas principalmente pessoas que escutam o coração das outras. Muito bom, muito bom. Parabéns. Obrigado. Acho que essa é a definição mais linda que eu já vi de um Brasil que dá certo, que eu também acredito nela. É verdadeira. Sandro, eu queria que você falasse agora dos novos projetos. Eu sei que lá vocês estão lançando uma plataforma, né? E vai ficar mais fácil conectar as pessoas. Fala um pouquinho dela. Um desafio grande do nosso projeto é que nós não podemos perder o calor humano, a relação humana. Então, portanto, agora, a partir deste mês de outubro e assim sucessivamente, nós faremos encontros presenciais com todos os protocolos de saúde, com todos os cuidados necessários, mas fico muito feliz em anunciar aqui no seu programa, em primeira mão, de que a partir de agora, todos os meses, nós voltaremos com os encontros presenciais temáticos do Brasil que dá certo. Então, portanto, a volta dos eventos empresariais ela é importante para o nosso projeto. E tem duas iniciativas que me alegram bastante, e aí você falou de pessoas especiais, essa é uma pessoa querida, o Augusto Cury, doutor Augusto Cury, um grande amigo e também pertencente ao nosso grupo. Nós estamos, neste momento, desenvolvendo um livro, Brasil que dá certo, que nós vamos lançar no primeiro trimestre do ano que vem, que tem a mesma filosofia do Brasil que dá certo como um todo, mostrar os grandes empreendedores do país, mas motivar, inspirar as pessoas. Serão aproximadamente 80 participantes deste livro, Brasil que dá certo, está em franca produção. E, sem dúvida, você tem razão, um dos sonhos que nós almejamos no Brasil que dá certo, aliás, é um dos propósitos do Brasil que dá certo, é transmitir o conhecimento, multiplicar as experiências. Apesar de um grupo ser tão grande, tão forte em todos os sentidos, não faz muito sentido você não multiplicar a todos essas experiências, trocar essas manifestações de aprendizado de vida. Então, recentemente, nós fizemos um pré-lançamento do aplicativo, do app Brasil que dá certo. Esse mundo digital é um mundo, eu confesso, novo para mim, mas foi uma forma adequada que eu e o Augusto Cury juntos encontramos de multiplicar o conhecimento. Então, acabamos de fazer um pré-lançamento e dentro de uns 30 dias isso já está em todas as plataformas, ou seja, as pessoas terão acesso ao conteúdo e principalmente esses grandes empreendedores. Parabéns, viu? Obrigado. Muito bom. Queria te parabenizar por todo o seu trabalho, por você ter uma rede de contatos tão grande, você saber gerir esse negócio de uma forma que as pessoas são beneficiadas, todas que entram ali em algum dos grupos, faz amizade, com certeza
conseguem também fazer negócios, porque as pessoas se encontram e os propósitos se encontram, né, Sandro? Então, parabéns pelo seu trabalho na área social que você tem feito, tem ajudado tantas pessoas, tá? Queria te honrar e te agradecer também, dizer que foi um grande prazer te receber, fiquei muito feliz. Queria deixar esse espaço agora para você dar mais algum recado, falar dos seus contatos, como é que as pessoas te encontram. Bom, eu que agradeço muito ao convite. Eu falava também antes do programa com você, Eunice, que nós estamos em retomadas, né? Então, anunciando novos projetos e retomando aqueles projetos da história do Brasil que dá certo. E este é o primeiro programa neste ano em que eu participo. Isso mostra o quanto de carinho eu tenho por você, pelo programa, pelo Instituto. Nossos contatos, vou deixar aqui os 2 Instagrams, é Sandro Augusto 01, é meu Instagram pessoal e também respondo todos, sem dúvida nenhuma. E o do Brasil que dá certo é Brasil que dá certo oficial. Repetindo, Sandro Augusto 01 e Brasil que dá certo, com 2 Os, oficial. E você que está nos assistindo, nos vendo, insisto, não perca a esperança. O Brasil é um bom país, nós vamos passar por todas essas ondas, 2022 já está aí e nós vamos continuar acreditando nesse país com muita esperança. Mais uma vez, eu agradeço muito o convite e estenda à sua equipe também muito carinhosa a minha honra de estar aqui no programa, que é um prazer sempre me colocando à disposição quando você precisar. Muito obrigada, viu? Volte sempre, Obrigado, viu, Sandro? muito obrigado. E eu queria te agradecer, você que nos prestigiou com a sua audiência nessa tarde. Queria desejar um ótimo final de tarde, né? Dizer que no próximo domingo a gente está aqui novamente. Queria te convidar também para seguir as nossas redes sociais do programa Ressoar e o meu. Seja muito bem-vindo lá. Eu queria te pedir até para você mandar para a gente ideias, até de pessoas, ou contar a sua história. Quem sabe não é você que vai estar aqui contando, participando aqui do programa, viu? Queria te fazer esse convite, te agradecer mais uma vez e até o próximo domingo. Ideia genial, né? De criar uma plataforma onde empreendedores possam aí se conectar para essa troca de experiências, gerar conhecimento e transformações para o país. Meus parabéns aí pelo trabalho desenvolvido, hein, Sandro? Parabéns mesmo. Você também gostou dessa entrevista? Amanhã ela vai estar disponível no YouTube do Instituto Ressoar, tá? É só digitar Instituto Ressoar. Combinado? Agora mais um intervalo e na volta bora saber sobre a saúde mental com o psiquiatra, o Dr. Pablo Vinícius. Espera aí que a gente volta já já. Estamos de volta com o seu programa de boas notícias e hoje nós vamos para o 3º episódio da série sobre saúde mental. Quem nunca teve insônia, hein? Eu mesma já passei assim algumas noites em claro, sem saber o motivo, e se você, assim como eu, também passou algumas noites sem pregar o olho, é ruim isso, né? Acompanhe o Ressoar Vida e Saúde com o Dr. Pablo Vinícius, que vai nos contar o porquê isso acontece e como mudar essa situação. Olá, Renata! Olá a todos os telespectadores, meus amigos, minhas amigas aqui dessa série que nós estamos fazendo sobre saúde mental. E hoje convido você a ouvir sobre sono. Insônia. Primeiramente, o que é sono? O que é insônia? O que é vigília? O que é estar acordado? O que é estar dormindo? Gente, o nosso sistema, dentro do cérebro, regula o dia e a noite. Sabia que você tem um sistema do dia e um sistema da noite? Sabia que durante o dia esse sistema ele prevalece, ele está ativado e o sistema à noite está dormindo para você ficar ativo, para você viver e fazer suas coisas. À medida que o dia passa e vai chegando no final do dia, é como se fosse uma gangorra, vai fazendo assim. O sistema dia, ele entra em repouso e o sistema à noite fica ativo, te levando para a cama e te dando uma boa noite de sono. Aí aqui eu já vou falar o que é a insônia. É quando o sistema dia, mesmo chegando no final do dia, no início da noite, ele fica aceso, mantendo você alerta, hiperestimulado, indo para a cama. Porque esse sistema não houve o balanceamento adequado. Isso é insônia. É quando o seu sistema de alerta
de excitação fica ativo 24 horas. Você não pode. Por que isso acontece então, doutor? Qual que é as grandes razões disso? As duas principais causas de insônia hoje, de manter esse sistema ativado. A primeira, luz. Antigamente, antes da invenção da energia elétrica, o que acontecia? O sol se punha, escurecia, diminuía o estímulo luminoso, começava a produção de melatonina. Em torno de 1 a 2 horas, o seu corpo estava prontinho para nanar gostoso. Então a melatonina é um hormônio muito importante que sinaliza para o seu corpo que é hora de dormir. A melatonina não induz o sono, ela avisa para o seu coração que é hora de diminuir a frequência cardíaca, para o seu pulmão que é hora de diminuir a frequência respiratória, ela avisa para o seu intestino que não é hora de ir ao banheiro, ela avisa para o seu cérebro que é hora de diminuir a atividade, que você vai entrar em repouso. Por isso é que é de 1 a 2 horas de diminuição de estímulo luminoso que você dorme, porque é mais ou menos o tempo que ela prepara o seu corpo. Quando inventaram a energia elétrica, o que acontece hoje quando fica escuro? Interruptor. Puf! Luz, sol. Então hoje praticamente nós temos sol de dia e de noite, a sua melatonina não aumenta. E aí o que você faz? Está no computador, celular, luz, 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 sol, sol, sol. Ah, vou dormir. Vou dormir. Desliga, escova os dentes, toma um negócio, cama. Você vai dormir? Você vai fritar na cama. Cadê sua melatonina? Até ela ser produzida e chegar no nível adequado para induzir o seu corpo ao sono, 1 a 2 horas. Que é o tempo que você está falando que você está fritando na cama. Primeira dica aqui então que eu te dou. Começa a diminuir o estímulo luminoso 1 a 2 horas antes de ir para a cama. E uma dica de ouro, tira toda a luz branca do seu quarto, dos seus estímulos. Bota a luz amarela, porque o inimigo é a luz branca. Troca a luz do teto do seu quarto por uma luz amarela. Coloca filtro de luz branca na tela do seu computador e do seu celular. Já ajuda demais. Mas o ideal é que 1 hora antes de dormir, você tire esses estímulos. Vai conversar com alguém, vai ler um livro relaxante, vai ouvir uma música, vai escrever alguma coisa, ok? E a segunda causa de insônia é a ansiedade. A ansiedade durante o seu dia, o seu estresse, quando chega a noite e você vai botar a cabeça no travesseiro, como é que ela tá? A 1000 por hora. Você vai dormir, você vai fritar. Porque você chegou no período noturno com essa ansiedade do dia. Nesses casos, gente, o seu inimigo não é a insônia, é o dia, é a ansiedade. Vamos a técnicas de relaxamento, vamos fazer uma atividade física. Sabia que a atividade física, 30 minutos de atividade física durante o dia, de moderada a intensa, pode aumentar em até 7 minutos o seu sono profundo? Vamos fazer uma yoga, vamos meditar. Já tem vários estudos mostrando o benefício da meditação no sono. Se precisar, procure um psiquiatra. Eu já falei sobre ansiedade aqui. Se o seu nível estiver patológico, você precisa tratar, ainda que seja com medicamentos. Você precisa viver bem o dia para a noite estar bem. Quando os pacientes no meu consultório se queixam de problema de sono, eles não precisam falar mais nada. Eu já sei que o dia está ruim. Por causa disso. Cuidar do sono é cuidar da vida. O sono é tudo. E eu vou terminar este vídeo falando de algumas consequências da insônia para você levar a sério. Quem não dorme bem tem 4 vezes mais chance de ter depressão. Quem não dorme bem tem até 7 vezes mais chance de ter um infarto no coração, derrame, até Alzheimer. Vamos levar a sério? Você não pode ser mais daqueles que acreditam que dormir é para os fracos, que dormir é perda de tempo. E para terminar, você que é estudante, o seu aprendizado acontece no sono. O que você estuda durante o dia se torna memória de longo prazo à noite dormindo. Falta de sono é emburrecedor. Prejudica o seu desempenho cognitivo. Se você trabalha, se você estuda, se você precisa da sua cabeça,
Você precisa entender que o sono é fundamental. É com essa mensagem que eu queria encerrar hoje. E uma boa noite de sono. Bons sonhos, porque você precisa. Tá bom? Domingo que vem eu quero você aqui para a gente falar sobre estresse, cansaço e burnout. Um assunto muito importante nesses tempos de hoje. Um abraço a todo mundo. Um beijo. O Ressoar, o seu programa de ótimas notícias, fica por aqui. Para ver esse e outros programas, se inscreve aí no nosso canal do YouTube, beleza? Siga também as nossas redes sociais para ficar por dentro das novidades do Instituto Ressoar. Ô, meu povo, muito obrigada pela sua companhia e nos vemos no próximo domingo, hein? Até semana que vem, bora lá?